Então, irmãos, hoje eu vou falar sobre prova. Todo mundo gosta, né, gente? Estou vendo alegria, né, gente? Gente, a palavra provar, ela nos dá dois significados essenciais. O primeiro, que provar significa experimentar, testar, né? E o outro é demonstrar e revelar. Então, a prova pode ser para nos experimentar, né? Nós somos testados por Deus, aleluia. E também a prova, nós podemos demonstrar, dar prova, né? Revelar aquilo que nós estamos experimentando em Deus. Então, não é suficiente a gente apenas dizer que a gente tem fé, né? É necessário que as nossas atitudes provem a nossa fé, né? Testifiquem realmente que nós temos fé. Demonstre o quanto nós temos fé. E na Bíblia a gente vê claramente que Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. E provação é diferente de tentação, irmãos. Provação é um teste para revelar o que está dentro de nós. Enquanto a tentação é uma indução ao erro. E quem induz ao erro é só Satanás. Amém? Então Deus não tenta ninguém. Deus experimenta-nos, testa-nos para que a gente se conheça, porque Ele já sabe. Amém? E hoje eu vou falar sobre um homem com muita fé, que é Abraão. Ele é o pai da fé, né, irmãos? Você abre comigo Gênesis 22, né? E a gente vai ver que esse capítulo começa Deus provando um homem. Né, gente? Talvez Abraão não conhecia a fé que ele tinha. Então, a aprovação revelou a fé que ele tinha, né? Mas Deus, ele sabia que Abraão tinha fé. Deus sabia que Abraão era fiel, que era capaz de vencer. Por isso que Deus provou Abraão. Que Abraão ele foi capaz de ser fiel à aliança. Então, Deus provou Abraão para mostrar para ele mesmo quem ele era e o que ele era capaz de fazer. Então, vamos ler lá em Gênesis 22, no versículo 1, diz assim: Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Então, irmãos, a prova que Deus fez para Abraão, uma prova bem difícil, né? Deus pediu o único filho, que é o filho da promessa, né? Filho da promessa que foi Deus pediu a Abraão. E é interessante aqui que a fé de Abraão, ela nos revela uma característica. A fé, ela obedece. Porque Deus deu um comando para ele, quando foi o outro dia, ele já levantou, já se preparou, foi cortar a lenha, porque o sacrifício era um sacrifício que tinha que ser queimado. Então, ele se levantou, se preparou. É interessante, irmãos, que a fé, ela opera em nós com uma atitude imediata de obediência. Se você for parar para ficar pensando, raciocinando, você entra no nível da sua alma. E Deus perde a razão para a sua razão, né? E eu quero fazer um parênteses aqui, que muitas vezes as pessoas acham que a fé é usada somente para obter as promessas de Deus. Mas ela também, a fé é um recurso para que a gente ande com Deus. Andar pela fé é se mover pelo que Deus diz, não pelas circunstâncias ou sentimentos, mas pela palavra. Então, a fé, ela obedece. Deus disse, você faz. Amém? Abraão levantou-se
disposto a sacrificar Isaac. Irmãos, ele se levantou com disposição para obedecer a Deus e oferecer o seu filho como um sacrifício. Matar Isaac, irmãos, pôr fogo em Isaac. Isso é assustador? É muito assustador, gente. Mas o homem se levantou disposto a obedecer. A gente vai ver que é interessante essa atitude de Abraão, né? Que Abraão ele tem um filho, mas foi Deus que deu esse filho para ele. Não pertencia a ele, ele tinha essa consciência, né? Que Abraão entregou aquilo que ele recebeu de Deus, né? Deus pediu algo para Abraão que ele nunca pediu para ninguém. Você já viu alguma outra passagem na Bíblia, Deus pedindo algo assim tão difícil? Porque eu acho que essa foi a pedida de Deus mais difícil de todas, né? Mata seu filho, põe fogo no seu filho e oferece ele a mim. Muito difícil, para os pais que estão pensando aí, né? Então, diante disso, eu quero te perguntar, se Deus te pedisse para você entregar o dízimo e oferta, você entregaria? Diante de um pedido desse, olha o contraste que eu estou fazendo com você. Pensa bem. Pensa bem. Você entregaria, você está disposto a entregar o que para Deus? Vamos ser sinceros, essa pergunta não confronta a gente, não. Porque Deus pediu algo muito difícil para Abraão. E ele dispôs no seu coração em obedecer. O quanto nós estamos dispostos a oferecer a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Vamos ler comigo a partir do 4? Diz assim: No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Eu quero que você abra comigo lá em Hebreus, capítulo 11. Se abrir aqui também ia ajudar. Pode acompanhar aqui, gente. Hebreus 11, versos 17 e 19. Então, ele diz assim, ele diz para os seus servos que eu e o meu filho vamos lá no monte adorar a Deus e depois de ter adorar a Deus, nós voltaremos. Em Hebreus 11, também cita, na galeria do herói da fé, diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Congela aqui. Irmãos, Abraão, ele já havia colocado no seu coração que o que Deus diz vai acontecer. Imagina só, Abraão, ele estava com uma fé assim: se eu entrego meu filho para Deus, Deus tem uma palavra, ele vai cumprir a sua palavra. Eu imagino Abraão crendo assim, irmãos, nunca havia acontecido uma ressurreição nessa época. Ele estava crendo numa coisa que ele nem conhecia. A gente vai ver ressurreição lá nos tempos de Elias, o profeta. Mas antes, muitos anos depois, mas Abraão estava crendo em algo que ele nunca tinha
visto, ouvido falar. Ele estava imaginando, ele já havia declarado, eu e meu filho, nós vamos lá e nós vamos voltar, depois de adorarmos a Deus. Abraão, ele crê tanto, irmãos, que eu imagino Abraão assim, com uma tanta confiança em Deus, que ele falou assim, não, Deus levanta até essas cinzas aqui, porque ele vai cumprir o que ele falou. Isso mexe com a gente, não mexe? Crer no impossível. Crer além. E é interessante que eu estava lendo numa nova versão fácil de ler. Lá em Hebreus 11:1, na versão fácil de ler, fala assim: ter fé é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E ter convicção que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Ter fé é ter certeza que nós vamos receber aquilo que nós estamos esperando. E diante dessa situação, Abraão estava crendo que Deus ia cumprir a sua promessa. Ele tinha certeza que Deus cumpriria as promessas dele. E que Deus daria uma descendência através de Isaac, irmãos. É interessante essa palavra aqui, olha. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Você sabe por quê? Porque o primeiro lugar que Isaac morreu foi no coração de Abraão. Ele tinha dado para Deus. Ele entregou para Deus. Então, ele já tinha, figuradamente, ele havia morrido no coração de Abraão. Gente, isso mexe comigo. E ele recebeu de volta dentre os mortos, gente. Então, voltando lá para o texto de Gênesis 22, nós temos uma figura da crucificação, irmãos. Eu ensinei para as crianças semana passada, eu falei, oh Deus, as crianças têm o privilégio de aprender a interpretar a Bíblia dessa forma. Eu vou falar com vocês. Então, a gente vê uma figura da crucificação, né, que é a morte do unigênito, gente. Assim como Isaac representa, né, a figura do unigênito, do Pai, Jesus, o unigênito do Pai. Deus estava falando ali algo. No verso, vamos ler, olha aqui, no verso 6, fala que Abraão colocou a lenha sobre os ombros de Isaac. E Jesus, ele levou o madeiro sobre os ombros, não é verdade? Ele subiu até o Monte da Caveira com a lenha nos ombros. O pai estava com os instrumentos de morte, gente. Abraão estava com a faca e com a brasa para fazer fogo lá na hora. E o próprio Deus entregou o filho para a morte. Deus mandou Jesus ao mundo para morrer. Nós sabemos disso. Então, olha que figura maravilhosa. E olha no versículo 7, diz assim: Isaac disse ao seu pai, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Gente, antes de falar sobre isso, que vocês já entenderam, onde está? Onde está? Uma das coisas mais comuns no momento que a gente está passando provação são os questionamentos que a gente vive. A gente é questionado, não é verdade? E Deus quer ouvir as nossas respostas. Deus quer ouvir, mas também Satanás quer ouvir as nossas respostas diante da aprovação. E ele está, gente, onde está o cordeiro, pai, para o holocausto, né? E o que ele respondeu? Deus proverá para si, meu filho. Olha para você ver, esse homem é de fé demais, ele sabia no coração dele, é o amigo dele, né, gente? E eu lembrei de uma pergunta também no momento de provação de Jó, que Jó foi questionado. A mulher dele falou assim, você ainda mantém a sua integridade?
né? Ele estava sofrendo tanto, com muitas feridas e tal. Você ainda vai manter a sua integridade diante dessa situação? E o que ele diz? E ela diz assim, amaldiçoa seu Deus e morre. Ainda dá uma direção para ele, né, gente? Que mulher aborrecida. E qual que foi a resposta dele? Ele falou assim, você fala como uma louca, mulher. Você fala como uma louca. Se a gente aceita o bem que vem de Deus, por que a gente não vai aceitar o mal? Olha a resposta que Jó deu diante da provação. Gente, isso revela a nossa confiança em Deus. E, sinceramente, o que tiver que ser, será. Amém? Quando a gente está na provação, o que tiver que ser, será. Mas a gente não pode abrir mão da nossa fé. Não pode abrir mão da nossa fé. Jó sofreu toda dor, todo tipo de coisa, né? Ele aceitou aquela provação na vida dele, ele sofreu tudo aquilo ali. O que tiver que ser, vai ser, irmãos. Tem situações nas nossas vidas que elas vêm de maneira muito dura, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou chutar o balde? Eu vou chutar o balde? Né? Eu vou pular fora da situação? E tem jeito, gente. Eu lembrei também de Paulo, lá no capítulo 27 de Atos, que havia uma grande tempestade sobre o barco. E ele falou assim com o povo, gente, fica dentro do barco. Quem ficar dentro do barco vai permanecer vivo. Quem pular vai morrer. Aí eu te falo, você está num furacão, numa tempestade. Deus fala, fica, permanece, continua subindo o monte. Continua subindo o monte. Não tem jeito, irmão. Se você pular fora, você vai ser reprovado. Vai ser reprovado. E misericórdia, né? Então, Abraão estava disposto a matar por fogo, crendo que Deus manifestaria o sobrenatural. Irmãos, seja qual for a circunstância, se você começa crendo que Deus vai com você até o fim, o seu resultado vai vir de forma até sobrenatural. Amém? E é interessante que, antes de ler Tiago, eu quero perguntar para você, como que você sobe o monte da provação? Murmurando? Incrédulo? Já vendo a derrota? Como que você sobe o monte da provação? Lá em Tiago 1, no verso 2 e 3, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é uma provação. Diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E nós somos constantemente desafiados, irmãos. Desafiados. Domingo passado, eu tive uma prova. Eu fico atenta a isso. Eu fico atenta. Gente, no nosso dia a dia, Deus está nos observando. Deus está de olho nas nossas ações, nas nossas reações. Você já viu que a conversa com Jesus é assim, se alguém te ferir, a face você dá é a outra? Você já viu que o negócio com Jesus é a sua reação é que importa? Você já percebeu isso? Então, quando nós estamos passando por provações, Deus está, nos observando. E eu fico esperta com isso. Seja no meu dia a dia. E domingo passado eu passei por uma pequena prova. E eu falei, gente, Deus está de olho na minha reação nesse momento. E ultimamente eu estou passando várias provas, só que Deus está me sustentando tanto que eu já estou vendo assim, eu sei que eu tenho que dar a resposta certa, porque se eu der a resposta errada, o negócio vai ficar feio. Então, eu estou rindo, porque eu me alegrei no momento porque eu discerni que era uma prova. Eu discerni na hora que era uma prova. Né? E pelo fato de eu ter respondido da maneira certa, eu fiquei muito feliz. E já tem uma semana que eu estou desfrutando a alegria da obediência, porque na hora, gente, Deus fala com a gente.
no momento, ele dá uma dica para a gente. Cala sua boca, não fala isso não, não sei o quê. Você está irado, cuidado para você não pecar. Na hora, a gente percebe um alerta do Espírito Santo. E na hora eu engoli meu orgulho, fiquei quieta e falei, Senhor, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero ter resposta correta com o Senhor. E a minha atitude, eu não conversei com ninguém, falei com ninguém. E Deus falou comigo, o seu silêncio também te deu mais um bônus, mais um ponto na sua prova. Porque às vezes a gente quer compartilhar alguma coisa muito. E, na verdade, aquilo ali, se você falar demais, pode virar uma difamação, pode virar... Aí eu fiquei caladinha, eu fiquei feliz por ter ficado uma semana sem falar nada, sem difamar, sem falar nada. Eu fiquei tão feliz. E eu estou colhendo fruto de obedecer a Deus na hora certa. Então, irmãos, fiquem atentos. Deus nos pega nas pequenas coisas, amém? Até nos levar a altos sacrifícios assim, tá? Ele leva. Então, irmãos, Abraão, ele confiava em Deus. E Deus já era um amigo, né? Ele sabia, ele tinha muitos anos, estava andando com Deus, né? E muitas vezes eu já ouvi essa palavra, principalmente ministrada por missionários, sabe? Já ouvi muito falando sobre isso, de, tipo assim, abrir mão da vida, ir para o campo missionário. Já chorei muito, né, ouvindo palavra de missões a respeito disso. Qual que é o seu Isaac? O Isaac é minha mordomia de vida, sei lá. Mas oferecer Isaac não é um sacrifício que você faz, né? É um sacrifício que Deus te pede. E eu falei isso sobre missionário. Não sei se tem alguém que tem uma visão missionária, né? E talvez não seja essa palavra direto para Deus, então eu já estou só falando que é um exemplo. Mas não adianta, irmãos, a gente tem que entender que quando Deus nos faz uma prova, Ele quer colocar em xeque o que está no nosso coração. Então, para mim, por exemplo, se eu ministrava dança, e eu chegar para Deus e falar assim, Deus, eu quero te entregar meu Isaac, entregar a dança. Ele falou assim, eu não te pedi isso. Não é isso que é meu Isaac. Deus, eu estou disposta a ir para a África. Eu largo tudo, deixo tudo para ir para a África. Deus te pediu isso? Então, isso não é um sacrifício, não é o seu Isaac. Isaac é aquilo que Deus te pede. Então, começa nas pequenas coisas. Irmãos, no fim da provação de Abraão, a gente pode ver que ele provou que amava mais a Deus do que a promessa. Então, vamos continuar lendo lá no verso 16. No verso 16, diz assim. E Deus disse, né? Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha aí o resultado da obediência. Eu já estou no resultado da obediência, porque depois vou destrinchar mais sobre a figura aqui da crucificação. O resultado foi, Deus confirmou, ele fez um juramento para Abraão. Ele fez uma aliança irrevogável sobre a sua descendência. E o descendente mais esperado, irmãos, o descendente que viria à terra para cumprir realmente o propósito, ser a resposta profética de Abraão, que é o quê? Deus proverá para si um cordeiro. Quem que é essa pessoa mais esperada para vir cumprir a profecia de Abraão, irmãos? Um coral lindo? Jesus. Aleluia. Quando Jesus chegou, João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão estava experimentando um ato profético, uma expressão da vontade de Deus. Isso que é amizade com Deus, né? Deus te contar, te revelar coisas que Ele vai fazer
né, que ele está fazendo. Então, primeiro, lá em João 1:29 diz isso. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista identificou. Aquele é o Cordeiro que Deus está provendo para tirar o pecado do mundo. E no texto, irmãos, olha aí do verso, eu quero que você volte no verso 8. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar um nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Irmãos, na tradição judaica, Isaque não era uma criança. Isaque tinha 33 anos. Ele já era um homem que podia escolher se ele ia, se ele não ia. E Abraão, ele levou o seu filho. Isaque identificou no momento ali que sobrou para ele, né? Ele era o sacrifício. Abraão amarrou um homem de 33 anos e colocou ele em cima de um altar. E esse homem não rejeitou, não lutou, não relutou. Ele se entregou para aquele sacrifício. E, como vocês sabem, o Senhor bradou do céu e falou: Abraão, não faça isso, né? O coração de Abraão foi revelado ali. Deus estava provando o quê, gente? O coração de Abraão, né? O coração dele foi revelado ali naquela hora para ele mesmo. Ele falou, sabe aquele negócio assim, poxa, estava com a faca na mão, eu ia matar meu filho mesmo, né? Eu amo esse Deus de verdade. De vez em quando eu tenho umas sensações assim também, para assim, poxa, glória a Deus que eu consegui vencer isso aqui, né? Glória a Deus. Deus, eu achei que eu não ia aguentar. Mas eu cheguei até aqui e o Senhor proveu para mim o sustento, né? Porque na hora Deus apareceu, gente, um carneiro. E carneiro é a figura de uma ovelha velha, irmãos. É um cordeiro adulto. Olha aí que interessante. Deus não pôs um cordeirinho, Deus pôs um carneiro, tipificando uma ovelha madura. Um adulto ali. E, aleluia! Aleluia, irmãos. E Jesus, ele foi colocado sobre o madeiro também, né? Mas ele, de fato, foi sacrificado. E quando Jesus estava na cruz, todo pecado, toda dor, toda enfermidade, Isaías diz que foi levado sobre ele. E através deles nós somos sarados, nós somos libertos, nós somos salvos. E ele é o nosso herói. É assim que eu falo com os meninos, ele é o nosso herói. Né? Ele virou ali um alvo gigante de toda a ira de Deus. Porque a ira de Deus foi cessada naquela cruz. E Jesus nos fez esse acesso livre ao Pai. Isso é maravilhoso demais. Aqueles que antes ofereciam várias ofertas, vários sacrifícios, desde Abel, vários sacrifícios, chegar quase 5.000 anos depois, irmãos, porque de Abraão, é muitos milênios, gente. Imagina, chegar até ele e ele resolver tudo. Quando você lê Hebreus, você vê toda a figura do Antigo Testamento sendo revelado no poder de Jesus, na obra de Jesus. Por isso que você tem que ler a Bíblia, para você conhecer Jesus. Não existe pessoa mais importante para você conhecer do que Jesus. Amém?
Nós precisamos ter um coração assim, irmãos. Abraão amava a Deus, estava disposto a dar tudo para Deus, porque ele conhecia a Deus. Então, Abraão não negou seu filho, irmãos. Olha o pai não negou seu filho. Lá em Romanos, no capítulo 8, 32, diz assim: aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou. Deus entregou o seu filho. E em Romanos 5,8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós imerecedores. O Senhor nos amou através da vida de Jesus. Amém? Mais uma coisa interessante. Aquele lugar foi levantado um altar. E aquele monte foi chamado o Monte do Senhor Proverá. Esse mesmo monte, irmãos, esse mesmo lugar geográfico, que no momento chamava o Senhor Proverá, passou-se muitos milênios, começou a se chamar o Monte da Caveira. O lugar, de fato, onde o madeiro foi levantado, onde o sacrifício foi oferecido a Deus. E todas as vezes que o povo olhava para aquele monte, eles pensavam: o Senhor proverá para nós, o Senhor proverá para nós. Então, olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele subiu carregando aquele madeiro, se entregou como o verdadeiro e suficiente sacrifício e provisão para a salvação do mundo. Aí eu te falo, você está passando uma luta, você está passando uma adversidade. Você tem que subir a montanha e olhar para o cume do monte, aonde o Senhor proverá. O Senhor vai prover, irmãos. Isso é andar em fé. Andar em fé, manter os olhos fixos no Senhor. E a cada passo que você está dando, você está dizendo: o Senhor proverá, o Senhor é a minha força, o Senhor vai me sustentar. Irmãos, se a nossa atitude não for essa, o que nós estamos vivendo não é a fé. Não é a fé. O Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, não é verdade? Mas aquilo que agrada o Senhor é o quê? A fé. A fé agrada ao Senhor. Então, você tem fé? Eu quero te falar. Primeiro, espere o resultado da sua prova. Amém? Vou falar com você que às vezes a gente fala demais, mas na hora que a prova vem, a nossa atitude é qual? Retroceder. E a minha luta tem sido, em vários aspectos da minha vida ministerial e várias outras coisas, eu preciso perseverar. Se eu abandonar o barco com meus pastores, eu estou dizendo que eu não creio na promessa de Deus. Se eu abandonar as crianças, eu estou dizendo que eu não creio na vontade de Deus. Se eu chutar o balde com a minha família precisando tanto de mim, falando: estou aguentando, pressão, estou aguentando. Se eu chutar o balde, isso vai revelar que eu não tenho fé. Hoje foi um dia muito intenso, mas muito intenso. Primeira coisa que eu fiz, eu ajoelhei e falei: Deus, me ajuda. Eu sei que o Senhor pode me dar sabedoria, inteligência, me ajuda na cozinha. Eu tenho tanta coisa para organizar hoje, ainda vou pregar à noite, Senhor. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Coloquei na mão de Deus, eu não me desesperei, eu estava sozinha. Meu pai chegou do hospital, ele dormiu lá. Eu estava sozinha, chegando visita em casa, minha avó tendo que olhar de hora em hora, dar banho, aquele tanto de coisa. Eu não me desesperei, eu bati meu joelho no chão e falei: Senhor, o Senhor já sabe como eu vou estar depois do culto, deitada na minha cama em paz, sossegada, tranquila, porque o Senhor vai me ajudar a cumprir cada desafio que eu tenho hoje. Eu não vou me desesperar, eu não vou brigar com o relógio, tudo vai acontecer. Irmãos, é o nosso dia a dia, a gente vai experimentando a fidelidade de Deus. Deus vai sustentando a gente vai fazendo coisas que a gente nem imagina que a gente seria capaz de fazer. Mas a gente precisa ser experimentado por Deus. A gente precisa ser deixado. Deixa Deus mexer, deixa Deus.
Identifique, eu estou num momento de prova, eu preciso passar na prova, eu preciso passar, eu preciso acertar, porque isso vai agradar a Deus, isso vai me trazer bons resultados, vai me dar bons frutos. Não chuta o balde não, pelo amor de Deus. Não chuta. Isso é que prova a nossa fé, a nossa obediência. Deus vai revelando, irmãos, o que está dentro da gente. Posso te falar, a gente falha mesmo. A gente falha, mas Deus é tão bom que Ele nos dá novas provas. Deus é muito bom que Ele vai nos experimentando de novo e te dá. Não, vou fazer aqui outro simulado. Vamos lá, ver se você entendeu. A obediência é o caminho para a nossa aprovação. Por isso que eu enfatizei, a fé obedece. A fé obedece, independente se meu corpo está cansado, se minha alma está aflita. Eu preciso obedecer, eu preciso ir até o final dessa situação. Isso é em qualquer nível, seja no nível de enfermidade, igual o Jó passou, né? Naquele momento ali que ele passou, foi muitas e muitas mais tribulações, mas tudo bem, né? Mas em todos os níveis da nossa vida. Começou uma coisa, eu estou caminhando ao encontro do meu Redentor, do meu Salvador. Eu não estou sozinho, o Senhor vai me ajudar. Entenda isso, Deus está aí. O Espírito de Deus está aí totalmente disponível para nos dar paz. Hoje de manhã eu senti uma paz de Deus. Na hora que eu acordei e fui orar, eu estava assim, agitada. Falei, Deus, agitada. E na hora que eu terminei a oração, eu falei, vamos lá. Aleluia, glória a Deus, vamos vencer. E daqui a pouco eu vou dormir e agradecer muito a Deus que deu tudo certo, né? Ter fé é ter certeza que vamos receber as coisas que esperamos. Irmãos, se eu estou aqui, junto com meus pastores, lutando, do jeito que tiver a igreja, estiver cheia, estiver vazia, tiver gente que chateada, gente, eu não estou andando pelo que eu estou vendo. Se eu olhar para isso, eu largo tudo e vou quebrar a cara. Porque não tem, a gente tem um destino em Deus, não adianta você lutar contra o seu destino em Deus. O destino de Isaac era ser um patriarca, gerar Jacó para ter e as descendências, e até foram 42 gerações de Abraão até Jesus, irmãos. 42 gerações, mas a promessa de Deus se cumpriu. Ter fé é ter convicção. Convicção que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. E a gente tem que se portar dessa forma. Se eu chegar aqui e deixar as minhas emoções dizerem, isso não é fé. E nós lutamos diariamente com isso, porque as nossas emoções ficam o tempo inteiro. Além de Satanás. Essa semana eu discerni um ataque de Satanás assim sobre mim. Eu falei, eu te vi. Eu te achei. Eu te vi. E repreendi ele, vivi meu dia lá em Deus tranquilo. Tem hora que nós passamos por tentações, provações e tudo mais, mas nós vamos passando, irmãos. Nós vamos vencendo. Nós temos uma palavra, nós temos um Deus que nos sustenta em todo o tempo. E nós temos que ter essa convicção, né? E eu lendo Hebreus 11, eu fiquei lendo ele, praticamente quinta-feira foi a minha meditação, Hebreus 11. Eu pensando assim que, irmãos, aqueles homens, heróis da fé, você sabe que, eu quero ler só um versículo aqui para você ver que interessante isso. Hebreus 11, no verso 13, diz assim, isso aí. Olha só que interessante isso aqui. Olha comigo. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eu fiquei com essa parte aqui muito tempo pensando sobre isso. Viram-no de longe e de longe o saudaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você sabe como que a pessoa chega no nível de... Gente, eu vou ler antes com vocês, só para vocês entenderem na parte de Abraão. Esse mexeu muito comigo, irmãos. Ai, ai, ai.
Olha só isso, olha. Todos estes homens, eles viveram pela fé e morreram sem receber. Você sabe qual que é o problema nosso? A nossa visão é terrena demais. A gente acha que o plano de Deus é só o tempo que a gente está vivendo aqui, ó. Todos os homens heróis da fé, eles cooperaram para o cumprimento da promessa de Deus. E a promessa mais significante e importante é quem? Jesus. Enquanto você não entender isso, você não vai entender nada sobre a sua salvação. Eles viveram pela fé, mas eles não encontraram com Jesus. Eles não alcançaram essa promessa. Eles viram de longe, como Abraão. Abraão viu de longe. Esse acontecimento no Monte Moriá, no Monte Deus Proverá, revelou para ele algo que ia acontecer lá longe. Quantos homens na Bíblia viram de longe? Daniel viu mais longe ainda, né, gente? Daniel experimentou ver as coisas que ainda vão se manifestar ainda depois que tudo acabar. Eles viveram como estrangeiros e peregrinos na terra. Muitas vezes a gente calcula, irmãos, que o reino de Deus é o que eu faço aqui e agora. E a gente erra muitas vezes em não preparar as gerações. Por que eu me movi tanto para as crianças? Porque se não cumprir em mim, vai cumprir na vida delas. Porque a promessa de Deus vai se cumprir. A gente tem que entender isso. E deixa eu ver aqui se eu acho a parte de Abraão que fala sobre como que ele viveu. E que eu marquei na outra Bíblia, irmãos. Achei, no verso 8. Pela fé, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Irmãos, Abraão, ele não estava concentrado na Canaã. O texto aqui está sendo bem claro, é a Bíblia, não estou acrescentando na Bíblia. O texto está querendo dizer que Abraão, apesar dele ter peregrinado, ele ter andado, e quem conquistou essa terra lá na frente foram o povo de Israel com Josué, que eles tomaram a terra. Ele não estava concentrado assim, não, eu quero edificar a minha casa aqui, isso aqui tudo é meu. Não, ele não estava pensando nisso. Ele estava pensando que ele tinha coisas maiores em Deus para desfrutar. Ele já estava se colocando assim, eu estou só de passagem aqui. A verdadeira promessa que eu estou esperando é a minha eternidade com o Senhor. E tem muitos crentes que ainda não tem uma convicção no coração da sua salvação. Se você perguntar para ele se você tem certeza da sua salvação, ele te diz, não sei. E outros dizem, sim, tem certeza. Não sei. Por que isso? Porque não conhece o Cristo, aquele que o libertou, aquele que o redimiu. E isso, mais uma vez, irmãos, quando você entender isso, você vai ver por que eu sou repetitiva. Conhecer Jesus é a coisa mais importante da sua vida. Quando eu falei com as crianças assim, pode bater palma, Flores. Eu falei com as crianças assim, que Jesus, ele tem corpo e ele está lá diante do Pai. E se você for poder abraçar Jesus, vai. Crianças, Jesus tem o mesmo corpo há mais de 2000 anos. Ah, eles ficaram loucos, né? Eles ficaram, uau. E outra coisa, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai vivificar o nosso corpo,
Aquele que estiver vivo, né, gente? Na hora que Jesus chamar, vai ter um corpo transformado, glorificado, vai viver uma eternidade com Deus. E os que tiverem ido, irmãos, vão receber um novo corpo, uma nova casa. Eu explico isso para o meu avô todos os dias, porque ele tem muito medo de morrer. Está com 84 anos. Todos os dias eu explico para ele isso. Como é importante a gente entender a ressurreição. Quem entende a ressurreição não tem medo de morrer. E às vezes o que mais atormenta a pessoa na prova é o medo da morte, né? É o medo do sofrimento. Mas aqueles que creem em Jesus têm promessas, irmãos, para desfrutar uma eternidade com Ele. Amém? Então Jesus manifestou a salvação para todo aquele que nele crê. Ele é a provisão de Deus. Ele é o grande eu sou. Então eu quero te falar, confie em Deus. Tem uma pessoa aqui na igreja que ela experimentou momentos de grande provação esse ano na sua família. Eu posso falar que é a Glenda. Mas ela experimentou grandes desafios. Mas posso te falar, ela conheceu quem ela é em Deus. Ela experimentou de Deus. Em todo tempo ela estava lá mandando texto bíblico. Eu falei, gente, que engraçado. Ela que está passando a prova de ver a gente mandar para ela, ela manda para a gente. Ela experimentou de Deus. Ela foi fortalecida por Deus. Irmão, se alegre quando você passar por provações. Você vai experimentar o melhor de Deus. Não tenha medo da morte. Não tenha medo do diabo, não tenha medo da circunstância, não tenha medo da chuva, da tempestade. Fica dentro do barco, aguenta, sobe a montanha, mas permaneça em Deus. Permaneça, é o único meio da gente suportar todas as coisas. Então, para finalizar, esteja pronto para responder os questionamentos com a resposta certa. E a resposta certa é: Deus proverá. Eu confio em Deus. Eu vou segurar as pontas e vou conseguir. Amém? E é de fé em fé, irmãos. De fé em fé. Isso significa que o que você alcançou hoje, amanhã Deus vai apertar mais um pouquinho. Se alegre pelas diversas provações. Amém? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.